Olá, galera, tudo legal, tudo beleza? Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje a banca é Ian, tá? Vamos lá, vamos às principais características dessa banca. Uma banca que também foi bastante solicitada aí pelos alunos. Interpretação de textos, muito simples, muito simples mesmo. Não tem segredo nenhum, é só ler com atenção e responder, porque eles só trabalham com uma questão básica. Tipologia textual. Eu trouxe uma questão de tipologia textual que é no mínimo discutível. Tá, eles gostam de trabalhar com tipologia, mas eu acho que eles ainda estão em processo de evolução, digamos assim, sobre esse assunto. Vocês vão ver até pela questão que eu trouxe, um relatório. Conjunções é um assunto que eles cobram direto, tá? Direto. Se não me engano, na semana anterior, nós trabalhamos com uma banca que trabalhava pouco a parte de conjunções. E eu até falei para os alunos, olha, eu não deixaria de estudar. Essa aqui não, essa aqui trabalha bastante, então escancara que eles cobram bastante mesmo. Ortografia e regras de acentuação. Eu posso até acrescentar aqui a parte de ortografia. Outro assunto que eles gostam bastante. Concordância. Aí entra até uma situação curiosa. Eu vi várias provas, eles cobram muitas questões de concordância nominal e verbal. Agora, inclusive eu vi uma prova que tinha 20 e poucas, acho que eram 30 questões, ou 25 ou 30 questões. Então, eles chegaram até a fazer mais de uma questão de concordância. Mas regência eu não vi nenhuma, isso é curiosíssimo. Aí aquela pergunta, Rosenthal, então eu deixo de estudar regência? Olha, eu vi várias provas, realmente não vi cair nenhuma questão de regência, nenhuma. Eu não deixaria de estudar regência. Mas, de qualquer forma, eu não vi cobrar. Sintaxe. Eles cobram bastante questão de sintaxe, muita questão de sintaxe. E não só função, além disso, não só a função sintática do pronome relativo, como também função sintática do pronome oblíquo. Tá? Muita questão de classe gramatical, muitas questões. Né? Então, ele pede as questões de funções sintáticas, ou seja, se o termo é sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunta adnominal, adjunta adverbial, e assim vai. E pede muita questão também para identificação da classe gramatical, se o termo é substantivo, adjetivo, advérbio, pronome numeral. E o que é maluco, eles fazem questões desses dois temas juntos, de sintaxe e de classes gramaticais. Então eles sublinham dois termos e perguntam se aquele termo é sujeito ou se ele é se ele é um substantivo, se o outro termo é objeto direto e é um adjetivo, sei lá. Vocês vão ver, eu trouxe esse tipo de questão para vocês observarem. Eu nunca tinha visto questão que eles misturavam a parte de sintaxe e de morfologia, né? Porque as classes gramaticais é a parte de morfologia. E eles cobram dessa maneira, de uma tal forma que realmente não gera dúvidas. É interessante também. Mas eles cobram os dois elementos simultaneamente na mesma questão. Crase, muitas questões de crase eu vi em provas. Pontuação, geralmente eles trabalham com pontuação para justificativa de um emprego de uma vírgula, de 2 pontos. Eu não me lembro de ter visto questão para identificar se a frase tinha uma pontuação correta ou incorreta. Não, o que eu vi mais é a justificativa de emprego de uma vírgula, a justificativa de emprego de 2 pontos. Eu vi uma questão só de figuras e uma questão de identificação. Na realidade, não é nem identificação. Esse pronome de tratamento é relacionado a quê? Então, Vossa Senhoria. Eu uso Vossa Senhoria para quê? Eu uso Vossa Excelência para quê? Eu uso Vossa Majestade para quem, né? Vossa Excelência para quem? Então, na realidade, é identificar a quem aquele pronome de tratamento é direcionado. Eu vi também, para ser muito sincero, eu vi um montão de provas, eu vi só uma questão disso. Figuras também, eu vi uma porção de provas, só vi uma questão. Eu nem coloquei aqui porque a incidência de questões era pequena desses dois assuntos, então acabei nem trazendo.
Mas quando ele cobrou pronomes de tratamento, isso que eu quero deixar bem claro, ele cobrou só nesse sentido. Olha, Vossa Senhoria, eu tenho que usar Vossa Senhoria para que pessoas? Vossa Excelência, para que pessoas? Tá? Então é nesse sentido que eles cobram. Beleza? Então é isso. O que eu vi cair é isso. Muita questão de classe gramatical e de sintaxe. Aliás, 4 assuntos que eu vi muito, assim, uma incidência muito grande: conectores, conjunções, morfologia, sintaxe e concordância. Eu posso dizer para vocês que foram os assuntos que eles mais cobraram. Beleza? Vamos então para as questões. Aqui, ó, essa questão aqui que eu falo para vocês, que é uma questão de tipologia textual, ela é no mínimo discutível. E eu vou explicar o porquê. Então, olha lá, é um relatório. Tendo sido designado por Vossa Senhoria para apurar as denúncias de irregularidades ocorridas no aeroporto Santos Dumont, submeto à sua apreciação relatório de diligências que nesse sentido efetuei. Gente, esses 2 fragmentozinhos que estão em negrito, não estavam em negrito na prova, não. Eu coloquei só em negrito aqui, porque depois há 2 questões que são desses 2 fragmentos, mas na prova mesmo não estava em negrito em relação à parte interpretativa, não influencia em nada. Bom, e aí vem a parte do relatório, certo? Que ele faz uma narração. Ele relata o fato. Então, isso aqui, ó, é uma narração. É um relato. No dia 23 de junho de 2016, dirigi-me ao senhor Raimundo Corrêa, encarregado do aeroporto, para que autorizasse o interrogatório do funcionário João Romão, acusado de ter furtado o computador. O acusado relatou-nos que realmente havia levado o computador para casa na sexta-feira, 18 de março, apenas para executar algumas tarefas de caráter particular. Não o devolveu na segunda-feira, dia 21 de março, porque faltou ao serviço por motivo de doença. Quando retornou ao serviço, dia 28, devolveu o computador. A doença do acusado está comprovada pelo atestado que segue anexo ao presente relatório. A devolução da máquina no dia 28 foi confirmada pelo senhor Raimundo Alves Corrêa. Então, até aí, ele está contando uma historinha, concorda comigo? Como ele está contando? Ele está relatando uma historinha que um cara pegou um computador para poder resolver, para poder fazer serviços na sua residência. Deveria devolver na segunda-feira seguinte, só que ele ficou doente, que foi comprovado por meio de um documento. Só fez a devolução no dia 28 de março, o que foi confirmado pelo senhor Raimundo Corrêa. Então, realmente, até aquele fragmento ali era uma narração. Só que depois ele fala assim: do exposto conclui-se que me parece infundada a acusação. Não houve vontade de subtrair o objeto, mas apenas negligência do acusado em levar para casa um bem público para executar tarefa particular. Foi responsável, não cometeu qualquer ato criminoso. Não me convence seja necessário impor a instauração de processo administrativo. O funcionário deve ser repreendido pela negligência que cometeu. É o que me cumpre levar ao conhecimento de Vossa Senhoria. Gente, se ele está emitindo opinião, ele conta uma historinha sobre o cara. O cara realmente não tinha intenção de roubar o equipamento, de roubar o computador. Ele realmente foi negligente, até porque ele estava levando o computador não para resolver um problema de serviço. Se ele estivesse levando o computador para resolver o problema de serviço dele, vá lá, bacana. Não, ele estava levando o computador para resolver problemas particulares. Então realmente foi errado o que ele fez, não foi uma atitude certa. Mas não foi um roubo. Então, como não foi uma atitude certa, foi errado o que ele fez, não cabe um processo administrativo, que seria uma sanção muito além do erro que ele cometeu. Então, bastaria uma repreensão. Legal? Só que esse fragmento aqui, gente, é uma opinião. É uma opinião baseada naquela história toda que ele contou.
Então, a finalidade daquela história toda foi embasar essa opinião dele, né? Então, ele conta uma história e já até sugere, né? Já até sugere qual tipo de sanção esse funcionário deve receber. Então, quando ele emite opinião, o texto é dissertativo. O texto como um todo é dissertativo. O relato que ele faz é para embasar essa opinião. Olha, por mim, a decisão é essa, olha. Olha só, olha como é que fica clara a opinião dele. Conclui-se a opinião dele, que me parece infundada a acusação. Tá legal? Então, não houve vontade, mas apenas negligência. Isso tudo é opinião, ele foi responsável, ele não cometeu um ato criminoso. Não me convence seja necessário impor-se a instauração de processo administrativo. Olha só, olha a sugestão. O funcionário deve ser repreendido pela negligência que cometeu. Então, o texto como um todo, ele é dissertativo, nem aparece nas alternativas, nem aparece. Então, a resposta que acaba sendo menos ruim diante desse fato todo é narrativo. Por quê? Porque você tem realmente um fragmento narrativo enorme, né? Que é o segundo parágrafo, que conta toda a historinha. Porque qual é a diferença? A dissertação requer tese e argumento, certo? A tese é a opinião propriamente dita. O autor do texto, o autor desse relatório, emite uma opinião, emite um parecer. E tem um fragmento dentro desse parecer que ele conta a história. Então, o contar a história embasa a tese dele. Então, ele tem uma tese. Qual é a tese? De que não é necessário impor-se a instauração de um poder administrativo, que bastaria haver uma repreensão. E essa tese ela é embasada em quê? No relato da história inteira. Que o cara realmente errou ao levar o computador para casa, mas esse erro não foi um erro, digamos assim, horroroso, não foi um erro gigantesco. Ele apenas levou para resolver problemas particulares e depois devolveu o computador. Ele não subtraiu, como ele mesmo falou, ele não roubou o equipamento. Então, um processo administrativo seria desproporcional. Seria uma penalidade desproporcional ao erro que ele cometeu. Certo? Então, cara, se ele emite a tese, né, se ele emite a opinião baseada nessa informação, isso é uma narração, claramente. Perdão, isso é uma dissertação. Agora, dentro dessa dissertação, você tem um fragmento realmente narrativo, que é a parte do relato. É o momento que ele relata a historinha. Então, a resposta menos ruim é a narração, mas não me convence muito. Vamos lá. Questão número 2. Olha só que questãozinha bonita. Função sintática de pronome relativo. A palavra sublinhada no trecho de diligências que nesse sentido efetuei, olha lá. Fragmento aqui. Submeto à sua apreciação relatório de diligências que nesse sentido efetuei. Então, olha lá. Relatório de diligências as quais nesse sentido efetuei. Então, diligências as quais efetuei. Gente, o macete para a gente matar a função sintática do pronome relativo é isolar a oração adjetiva, que nesse sentido efetuei. Tá? Eu isolei essa oração adjetiva e é substituir o pronome relativo pelo termo que o antecede, que no caso é diligências. Então, efetuei diligências nesse sentido. Então, eu isolo a oração adjetiva, monto uma nova frase somente com esta oração,
que nesse sentido efetuei, mas eu substituo o pronome relativo pelo elemento que ele representa. Tanto é que quando eu substituo por qual, ele ganha a forma as quais, por quê? Porque o antecedente é feminino e plural, é diligências, feminino e plural. Então, por isso que eu substituo por as quais. Bom, enfim. Então, eu tiro o pronome relativo e boto o termo, boto o antecedente em seu lugar. Fica, efetuei diligências. Quem efetua, efetua alguma coisa. Diligências complementa a ideia do verbo efetuar, sem preposição. Completou a ideia de verbo, objeto. Sem preposição, objeto direto. É essa a função sintática do pronome relativo, objeto direto. Questãozinha de função sintática do relativo, muito bonitinha. Resposta da questão número 2, letra B de bola. Questão número 3, olha lá, do outro fragmentozinho do texto. Quando retornou ao serviço dia 28 de março, devolveu o computador. Ou seja, quando retornou, assim que retornou, logo que retornou, assim que, logo que. Então, no momento em que ele retornou ao serviço dia 28, exatamente nesse momento ele devolveu o computador. Certo? Então, uma ideia de simultaneidade, é uma ideia de tempo. Então, são fatos que acontecem ao mesmo tempo. Quando ele, exatamente nesse mesmo dia em que ele retornou ao serviço, ele devolveu o computador. Então, ideia de simultaneidade em relação à oração seguinte. Se é uma ideia de simultaneidade, é uma ideia de tempo. Olha lá como é que eles gostam de questões de conectores. Fala-se em liberdade de escolha, mas somos conduzidos pela propaganda. Porém, somos conduzidos pela propaganda. Todavia, somos conduzidos pela propaganda. Então, esse mais aqui é uma conjunção que estabelece uma ideia de oposição, de adversidade, de contradição, de ressalva. Ela é uma conjunção adversativa. Certo? Bom, não é adição, posso eliminar a letra A, posso eliminar a letra D de dado. Contradição e adversidade são a mesma coisa. Somos conduzidos pela propaganda como gado. Feito gado, tal qual gado. Então, olha lá, nós somos vistos da mesma forma, igual, uma comparação de igualdade, igual a um gado. Certo? A propaganda trata as pessoas como se elas fossem um gado, né? Então, as pessoas são comparadas a um gado. Então, a resposta é letra B de bola. Esse como aqui é uma conjunção comparativa. É uma conjunção comparativa. Beleza? Maravilha. Olha só essa questão, gente. Questão número 5. Você vê, o primeiro aqui, olha lá. Isso aqui é função sintática, objeto indireto. Isso aqui é função sintática. E o segundo é classe gramatical. Então eles botam tudo num bolo só. Bom, vamos lá. Melancolia para aguentar a vida. Quem aguenta, aguenta alguma coisa. A vida complementa a ideia do verbo aguentar sem preposição. Objeto direto. Completou a ideia de verbo, objeto. Completou a ideia do verbo sem preposição, objeto direto. Olha lá, só pode ser a letra C. Para descobrir o que, aí o segundo elemento ele já quer a classe gramatical, não a função. Então, para descobrir o que, eu tenho o, a, os, as. No caso, o. Antes do que. E eu substituo esse o por aquilo. Para descobrir aquilo que. Nessas situações que eu tenho o, a, os, as antes do que, e eu substituo esses o, a, os, as por aquilo, aquele, aqueles, aquela, aquelas, esses o, a, os, as são pronomes demonstrativos. E o que, por sua vez, é um pronome relativo. Então, confirmamos questão número 5, letra C.
Questão 612. Vamos lá. Nunca se pôde viver tanto tempo com tão boa qualidade, mas no atual endeusamento da juventude, como se só jovens merecessem amor, vitórias e sucesso, carregamos mais um ônus, só um ônus pesadíssimo e cruel. Só mais um ônus. Que ônus é essa? Que ônus é esse? Enganar o tempo. Ou você toma, mas não é uma enumeração? Temos de aparentar 15 anos se temos 30. Temos que aparentar 40 se temos 60. Temos que aparentar 50 se temos 80. Isso aí não seria uma enumeração? Não. Não, nós só temos uma coisa, que é enganar o tempo. Tá? Então, carregamos vários ônus. 1, enganar o tempo. 2, ter que mostrar sucesso. 3, fazer mais uma terceira coisa. Não, aqui ele está dizendo que nós temos que fazer só uma coisa, que é enganar o tempo. Depois de enganar o tempo, é que ele distribui, é que ele enumera. Mas o ônus é só um. Então ele não está enumerando o ônus. Esse ônus é enganar o tempo. Depois que ele engana o tempo, é que ele desdobra. Então o ônus é só um. Se ele falasse, olha, nós temos vários ônus. Um deles é enganar o tempo, o outro é mostrar sucesso, força, o outro é estar aparentemente sempre feliz. Aí você estaria mostrando todos os ônus. Não, aqui só existe um ônus, que é enganar o tempo. Então, na realidade, ele não está enumerando. Ele está esclarecendo que ônus é esse. Ele está explicando, está esclarecendo. Ele está dizendo que ônus é esse. Então, é só um. É um esclarecimento. A citação, gente, é quando você cita, reproduz falas de outras pessoas. Não é o caso também. Você não está reproduzindo falas de outras pessoas. Tá? Pausa não é. Não tem nem sentido. Os dois pontos não introduzem nunca uma pausa. Tá legal? Então, como é só um elemento, que é certo, você não está enumerando, a maldade que é enumerada, que depois até vem uma enumeração, né? Mas é quando ele faz um desdobramento de enganar o tempo. Tá? Você poderia dizer que poderia ser uma explicitação também. Explicitação. Você está explicitando que ônus é esse. Tudo isso estaria certo. Tá legal? Então poderia ser uma explicitação, um esclarecimento, uma explicação. Tudo isso. Resposta letra B de bola. Questão número 7. Assinale a alternativa onde houve erro no emprego da crase. Ele foi a Petrópolis de seus avós. Ele foi a Petrópolis, não haveria crase. Mas ele foi a Petrópolis. Por quê? Eu vou a Petrópolis, eu volto de Petrópolis. Lembra? É só aplicar aquele voltar de. Deu ideia de locomoção? Quando você usa, né, trabalha aquela ideia de locomoção. Se eu estou dizendo que eu vou a Petrópolis, que ele foi a Petrópolis, ele poderia estar em qualquer lugar do mundo, menos em Petrópolis. Ele está se dirigindo a Petrópolis. Deu essa ideia de locomoção? Substitui ou por volto, ou por estou. Tá, vou botar aqui embaixo. Ou por volto, ou por estou. Se você colocar volto de, sem crase. Volto da. Volto da. É com crase. Ou, se você substituir por estar, estou em, sem crase. Vou botar SC, sem crase. Estou na, CC, com crase. Então, olha só. Foi a Petrópolis de seus avós. Eu voltei da Petrópolis de seus avós. Voltei da. Eu estou na Petrópolis de seus avós. Tá? Se eu não tivesse de seus avós, eu estou em Petrópolis.
Eu estou em Petrópolis, então eu vou a Petrópolis, não levaria a crase. Mas eu estou na Petrópolis de seus avós, crase. O erro está aqui. Esse elemento aqui que determina a crase. Ele saiu às pressas, ele saiu aos prantos. Beleza. Viajou a pé. Pé é masculino, gente. Então é uma locução masculina, não pode haver crase nunca. Beleza. Não me refiro a este. Gente, este é masculino. Além disso, os pronomes demonstrativos este, esse, não aceitam a crase. Então esse a aqui é tão somente preposição. Mas sim aquele. O emprego da crase em aquele é legal pra caramba, gente. Se a frase fosse... Eu vou apagar aqui. Se a frase fosse... Conheço aquele rapaz. Eu substituo por esse. Conheço esse rapaz. Certo? Não apareceu a preposição a. Não apareceu. Então não há crase. Agora, eu me refiro àquele rapaz. Eu me refiro àquele rapaz, eu me refiro a esse rapaz. O a esse não vai haver crase, mas quando eu substituo por a esse a sem crase, eu observo a presença da preposição a. Então, quando eu substituo aquele por a esse, o aquele leva a crase. Quando eu substituo aquele só por esse, sem a preposição a, não leva. Eu vi aquilo, eu vi isso, não há crase. Tá? Agora, eu sou o contrário àquilo, eu sou o contrário a isso, crase. Então, olha lá, não me refiro a este, mas sim a esse rapaz. Eu me refiro a esse rapaz, crase. Tá? Então, ele pede a errada, a resposta é a letra A. B, C e D estão corretas. Questão número 8. Essa questão é de uma maldade, gente. Tem uma opção aí que é maliciosa pra caramba, que daqui a pouquinho a gente comenta, que é a letra C. Mais de um atleta. Gente, quando eu tenho mais de, menos de, cerca de, perto de, o verbo concorda com o numeral. Quem é o numeral? 1. Então, por mais de um atleta, eu sei que são 2 ou mais. Dane-se. Quando você tem mais de, menos de, cerca de, perto de, o verbo concorda com o numeral. O numeral está no singular. Então o verbo tinha que estar no singular. Desembarcou. Estados Unidos são uma grande nação. Gente, quando Estados Unidos é um título, certo? É o nome de um país. Esse título está sem artigo, sem determinante. Quando vem o determinante, o substantivo, o verbo concorda com esse determinante. Por exemplo, se eu tivesse os Estados Unidos, os, o artigo os no plural, leva o verbo para o plural. Os Estados Unidos são uma grande nação. Beleza. Se eu usasse o artigo no singular, os Estados Unidos, também estaria certo. Eu poderia falar os Estados Unidos ou os Estados Unidos, que a palavra país estaria implícita. O país Estados Unidos. Então, quando eu falo os Estados Unidos, obrigatoriamente o verbo vem no singular. E quando não vem no determinante, não vem com o determinante, o verbo, nesse caso, deve vir no singular. Estados Unidos é uma grande nação. Então, quando não vem determinante, o verbo vem no singular. Letra C. Quando eu tenho uns de nós, alguns de nós, poucos de nós, quaisquer de nós, o verbo tanto pode concordar com alguns, como pode concordar com nós. Beleza. Então, eu tanto poderia falar alguns de nós sabiam concorda com alguns, ou sabíamos concordando com nós. Legal? As duas formas estão perfeitas. O problema todo é o seguinte: quando ele fez a opção por sabíamos está concordando com o pronome nós. Certo? E aí ele continua a frase. Estava certo, isso aqui estava certo. Ele continua a frase.
e nada fizeram. Pera lá, aí não. Porque fizeram está concordando com alguns. Dentro da mesma frase, se você escolher uma das concordâncias, você tem que ter lógica, você tem que ter coerência. Ou eu boto os dois verbos na primeira pessoa do plural, certo? Ou eu coloco os dois verbos na terceira do plural, concordando com alguns. Ou, então, o certo seria: alguns de nós sabiam e nada fizeram, ou alguns de nós sabíamos e nada fizemos. E não fizemos nada. Então, eu poderia usar a primeira do plural ou a terceira do plural. Agora, o que eu não posso fazer é, dentro da mesma frase, ligado ao mesmo verbo, é usar um verbo na primeira do plural e o outro na terceira do plural. Aí não. Aí é que está o erro. A maldade está aqui. Questão muito legal, muito bem bolada essa questão. Tudo é flores. Gente, quando eu tenho sujeito, isso aqui é o verbo ser. Isso é uma característica do verbo ser. Sujeito no singular. Predicativo no plural. O verbo ser tanto pode concordar com o sujeito no singular, que é o caso tudo é flores, como poderia concordar com o predicativo no plural, tudo são flores. Então, tanto pode ser tudo é ou tudo são flores. Então, é concorda com o sujeito, tudo, e são concordaria com flores, que é o predicativo do sujeito. Isso é uma característica típica do verbo ser. É essa a resposta. Então, questão número 8, letra D de dado. Questão número 9. Vamos lá. Quando a filha adolescente anunciou que ia dormir... Olha só essa questão aqui também que é interessante. Olha lá. O primeiro elemento é sujeito, função sintática, objeto direto, função sintática, artigo, classe gramatical. Complemento, função sintática. Aí a segunda lacuna, substantivo, adjetivo, só classe gramatical. Bom, vamos lá. Quando a filha adolescente anunciou que ia dormir com o namorado, o pai não disse nada. Não a recriminou. Não recriminou a filha adolescente. Certo? Gente, isso aqui é um pronome oblíquo. É um pronome oblíquo que tem como antecedente, que faz referência à filha adolescente. Não à toa esse pronome oblíquo é feminino e singular. Por que ele é feminino e singular? Porque ele representa o termo filha adolescente que já tinha aparecido anteriormente. O pai não recriminou quem? A filha adolescente. Então esse pronome oblíquo a, ele é um pronome oblíquo que se refere à filha adolescente. Aí você olha a primeira lacuna, não aparece pronome. Né? Bastaria colocar pronome. A nomenclatura estaria incompleta, mas estaria correta, pronome. Poderia ser pronome oblíquo ou simplesmente pronome. Não aparece. Certo? A outra situação é a função sintática desse a. Certo? Eu sempre ensino um macete. Se você quiser saber a função sintática do pronome oblíquo, substitua por esse menino. Entreguei-lhe o material. Entreguei o material, aí eu substituo o pronome oblíquo lhe por esse menino. Fica entreguei o material a esse menino. Quem entrega alguma coisa a alguém. A esse menino é objeto indireto. O pronome oblíquo lhe é objeto indireto. A vantagem de você substituir por esse menino é que se a preposição tiver que aparecer, vai aparecer. Porque um pronome oblíquo pode engolir uma preposição. Pode engolir uma preposição. Não estou falando que vai engolir sempre, mas pode engolir uma preposição. Tá legal? Então, quando você substitui por esse menino, se a preposição tiver que aparecer, vai aparecer. Mas se não tiver que aparecer, não vai aparecer. Tá? Em muitas questões, ele pode perguntar, vem cá, esse pronome oblíquo a está se referindo a que termo? Filha adolescente. Agora eu vou usar o meu macete, tá? Que é substituir por esse menino, que não é um termo que esteja aparecendo no texto. Se você substituir por filha adolescente, também resolve o caso. Tá? Não recriminou esse menino. Ou, se você preferir, não recriminou a filha adolescente.
Quem recrimina, recrimina alguma coisa. Esse menino completa a ideia do verbo recriminar sem preposição. Se complementa a ideia do verbo recriminar sem preposição, é um objeto direto. É um objeto direto. Certo? Já chegamos até a resposta. E juventude, gente, a antiga, jovem, né? Pessoa jovem. Jovem é um adjetivo, qualifica a pessoa. Agora, juventude, esse sufixo, faz com que esse termo seja um substantivo feminino. A juventude. Tá? Então, o primeiro, o pronome oblíquo a, pronome oblíquo, classe gramatical, exerce a função de objeto direto. E o termo juventude é um substantivo. Então, você vê, né? Um é classificado como uma função sintática e o outro como uma classe gramatical. Eles misturam tudo nas questões, é interessante isso. Por fim, mas olha como que eles gostam de questões de classes gramaticais, né? Muita questão de classes gramaticais. As crianças, as. Tá? Agora, olha lá. Aquele a, repare, esse a aqui não poderia ser artigo nunca. Por quê? Porque não vem o substantivo. Esse a aqui, a filha adolescente, vem antes do substantivo filha. Esse a aqui é artigo. Agora, esse aqui não está determinando o substantivo, ele está substituindo o substantivo, a expressão filha adolescente, pronome oblíquo. Legal. As crianças, esse as aqui determina o substantivo. Então, esse as é artigo. Crianças, obviamente, é substantivo. Então, eu tenho artigo e substantivo. Já posso eliminar as alternativas C e D. As crianças, as quais, eu substituo esse que por as quais trabalham. Então, se eu substituir por as quais, pronome relativo. Trabalham, obviamente, é verbo. Então, a resposta é a letra A. Maravilha, galera? Tá? Então, cara, eu acho que demonstrou bem quais são os assuntos que eles mais cobram. Eles gostam muito de classes gramaticais, funções sintáticas. Você viu que ele cobrou função sintática de relativo, função sintática de oblíquo. E eles misturam tudo, classes gramaticais e funções sintáticas. Vocês viram aí em algumas questões. Gostam de conjunções, gostam de concordância. São os assuntos que eu vi assim com mais aparecendo mais nas provas dessa banca IAM. Valeu, galera! Espero que vocês tenham aproveitado bastante, né? Conseguiram entender bem o perfil da banca. Valeu! Grande abraço! Não perca as coisas todas que nós estamos trabalhando durante a semana. Quinta-feira nós temos a nossa live, né? Todos os dias nós temos a questão do dia, né? Lá no Instagram, basta seguir né? Basta seguir @professor _Rosenthal com S e TH. Valeu, galera, um grande abraço para todos. Terça-feira que vem estaremos juntos novamente com uma nova banca. Um grande abraço.